Antes de te devolver, Pavi, ainda nessa nossa conversa sobre primeiras damas, a gente vai trazer agora um vídeo que a presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, protagonizou nesta quarta-feira em homenagem justamente ao Dia Internacional da Mulher. No material, a ex-primeira-dama mostra casos de mulheres inspiradoras e diz que vai trabalhar todos os dias para aumentar a participação feminina nas decisões políticas do país. Michele foi escalada pelo PL para realizar uma turnê pelo Brasil, realizando diversas agendas para manter e aumentar o eleitorado feminino conservador e promover maior envolvimento das mulheres na política. Pavi. Bom, promessa de político é promessa de político. Quero ver se isso acontece, espero que isso aconteça. Tudo no discurso é muito bonito. E é bonito ver esse envolvimento da Michele Bolsonaro, porque a dona Ruth Cardoso, a quem eu nutro uma admiração de sempre, que Deus a tenha, nem a dona Ruth Cardoso, nem a falecida também, dona Marisa Letícia, nem a Marcela Temer, nenhuma delas, nem a mulher do presidente Sarney, desenvolveu esse ímpeto de trazer a participação feminina na política. Então é muito importante que isso aconteça da boca de uma ex-primeira-dama. É muito importante. Mas é mais importante ainda que o PL, o Partido Liberal, dê condições para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desenvolva o que está na propaganda. Eu digo que eu não acredito muito em propaganda de política, ainda mais em propaganda de partido político. Mas eu quero ter a esperança de que, desta vez, Valdemar da Costa Neto está agindo com seriedade e realmente esteja instrumentalizando esta nova figura da política nacional, que é Michele Bolsonaro, para que, independentemente de escândalos que corram na mídia, ela possa trazer mulheres, e como é do PL, mulheres de direita. Porque o que a gente vê muito é mulher militando em partido de esquerda. É mulher sendo usada como massa de manobra de partido com ideologia marxista. Quem sabe agora, Valdemar da Costa Neto, com o fundo partidário que tem, garanta instrumentos a Michele Bolsonaro para que ela traga mulheres como mulheres idosas, mães, donas de casa, mulheres tradicionais, mulheres do dia a dia do Brasil que trabalham, que cuidam da casa, que trabalham fora e também cuidam da casa, que são empresárias, mas que não têm na sua cabeça o delírio socialista, o delírio comunista marxista. Tomara, faço votos de que essa propaganda se torne real. Você, Alan, que achou dessa reaparição da ex-primeira-dama, agora no vídeo institucional do PL, em menção ao Dia da Mulher, Alan? Olha, eu acho que a Michele Bolsonaro, ela reúne todas as características, todas as qualidades para ser uma força política muito grande. Ela é discreta, ela é carismática, ela faz um trabalho social belíssimo e eu concordo absolutamente com o que o Pavinato falou. A gente tem que atrair as mulheres para a política de uma maneira genuína. O interesse genuíno da mulher na política. Muitas vezes se faz cotas e aí coloca uma mulher ali de maneira forçada para o partido ter benefícios políticos. Não é assim que se faz. Não existe nenhuma regra, nenhum impeditivo para que se vote em homens ou para que tenha cotas, né, para homens, nada disso. Quer dizer, ou que impeça a mulher de entrar na política, muito pelo contrário. Então tem que ser algo genuíno, que parta da pessoa, né? E é muito importante trazer este olhar da mulher para a política e essa mulher que representa tantos brasileiros, né? Essa mulher que tem dupla jornada, que trabalha, que cuida dos filhos, e não essa mulher que perdeu a capacidade de pensar justamente porque ela está intoxicada por ideologias prontas e ela não consegue mais enxergar a realidade. Quantas mulheres anônimas não tem neste país
e com uma leitura muito boa, né, sobre drogas, sobre família, sobre trabalho, e essas pessoas, elas devem ser ouvidas, sim. Essa fala da população, ela é muito importante, porque ela é uma fala mais real, ela é uma fala mais crua, né, e menos intoxicada por ideologia acadêmica. É muito bem-vindo, sim, se a Michelle se tornar essa força política. E ela tem força, né, Zé? Pelas primeiras aparições aí, qual tem sido a análise por aí? Parece que tem um caminho promissor, né? Pois é. O Pavinato falava que da Ruth Cardoso, ela chegou e estabeleceu ali, era um momento muito crítico, estávamos ali com 45 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, né? Segundo o mapa da fome, elaborado por Betinho, e fez o Comunidade Solidária, que é um projeto diferenciado, que em vez de apenas distribuir a alimentação, e que tinha aquela primeira fase de distribuição, a fome tem pressa, ela formava grupos de pessoas que treinavam profissionais, e esses profissionais multiplicavam, né? Treinavam outras pessoas, e é aquela velha história de ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Esse é o resumo, assim, bem simplificado, do Comunidade Solidária, que tomou conta do país e que a Ruth Cardoso sempre fez. Antes dela, existia a Legião Brasileira de Assistência, nada da LBV, é outra coisa, LBA, e que a primeira-dama sempre ocupava. Como em alguns estados tem exatamente um cargo para a primeira-dama na área social, né? Lá em Minas tem os servos, enfim, cada estado tem o seu. E esse cargo de primeira-dama, depois da Ruth Cardoso, ficou assim sem muita explicação. Aparições públicas ao lado do presidente, enfim, sem uma determinação. Algumas primeiras-damas criaram projetos dentro do próprio governo. O presidente Bolsonaro criou um programa específico para a criança, para Michelle Bolsonaro gerir, foi ela que fez o programa administrado no Ministério da Cidadania. No caso da Janja, ela é poderosa porque o Lula empodera, porque o Lula fala muito dela, leva e indica. É isso que na política é perigoso, quando alguém indica, olha, esse aqui, como ele fez com o Zé Disseu, isso em política tem uma leitura. Ele empoderou o Zé Disseu. Querem falar comigo? Procura o Zé Disseu. O Zé Disseu devo fidelidade a ele, né? São falas subliminares da política muito importantes. E ele faz isso com a Janja. Daí esse poder que ela tem, porque todos estão vendo que ela exerce poder sobre o presidente da República, né? A própria Dilma, então, né, Zé? Desculpa, Vitor. Que é o indicativo. Como mãe do PAC, a própria Dilma, ele fez isso. Agora, ô Mota, e a tendência daqui para frente será que se intensifique esse antagonismo entre a atual primeira-dama Janja e a ex-primeira-dama Michelle, que a gente veja cada vez mais aparições de ambas, até porque agora a ex-primeira-dama Michelle tem esse cargo político, né? Assumiu a presidência do PL Mulher, e Janja, como o Zé estava contando pra gente, está com essa força toda dentro do governo. Você imagina que seja a tendência a partir de agora que as duas tenham cada vez mais momentos como esse, protagonizados hoje, né? Dia Internacional da Mulher, Janja aparecendo lá no Senado e a Michelle protagonizando o vídeo dela, o vídeo do PL Mulher. Você imagina que a tendência é que ambas tenham cada vez mais esse embate nas entrelinhas, ô Mota, e as duas com características bem distintas, né? Perfis bem diferentes, né? Eu acho que o embate aí, Brown, é menos entre figuras e mais entre visões para o Brasil, né? Projetos, ideias. E eu acho que isso ficou muito claro com os gritos de picanha naquele evento que a gente mostrou, né? A credulidade das pessoas vai até um certo ponto só. E eu acho que o Alan deu de novo a chave aí para a gente examinar essa história toda, essas homenagens, esses discursos, né? Basta uma observação um pouco mais cuidadosa para detectar onde existe intenção genuína de ajudar, de proteger, de amparar, e onde existe um discurso vazio. Deixa eu falar aqui uma verdade óbvia, que está na cara de todo mundo.
você não consegue promover, ajudar e apoiar as mulheres de um país cuja economia está indo para o buraco. Isso é impossível. Você pode fazer quantas homenagens você quiser, aprovar quantas leis você quiser, que se a economia do Brasil for para o buraco, vai todo mundo junto, inclusive as mulheres também. Então, me respondam vocês, qual é a sinceridade de um governo que faz homenagem às mulheres, que diz que as mulheres têm que ser protegidas, amparadas, promovidas, e ao mesmo tempo toma medidas totalmente destrutivas, né, para a economia, para a liberdade, para o poder de empreender. Tá? Quando você diz, se o Uber quer ir embora, que vá. E as mulheres que hoje contam com o Uber como uma forma segura de transporte, será que alguém já pensou nisso? Né? Pela primeira vez você consegue, por exemplo, colocar um filho seu, uma filha, né, a esposa no Uber, e você vê pelo aplicativo exatamente a direção em que está indo o carro. O Uber tem um botão de pânico. Se a pessoa se vê envolvida em qualquer problema, ela pode apertar um botão de pânico em várias cidades. Esse botão de pânico conecta diretamente com a polícia. Você vai trocar isso, vai tirar o Uber do Brasil e vai colocar as mulheres de novo na rua fazendo sinal para um táxi dirigido por um desconhecido. Como é que você pode fazer isso e, ao mesmo tempo, gastar o tempo das pessoas falando em homenagem às mulheres, em proteção às mulheres, em cuidar das mulheres? Eu acho, Brown, voltando à sua pergunta, não é a disputa entre a figura A e a figura B. É disputa entre quem tem a intenção genuína de ajudar e proteger as mulheres, que primeiro você faz isso ajudando e protegendo todo mundo, né? E quem está simplesmente repetindo o mesmo lero-lero de política identitária usada como arma ideológica para destruir os seus inimigos e para conseguir votos. Eu estava lembrando aqui, Pavê, de um comentário que você fez aqui na sexta-feira, acho, quando a gente tratou do caso do Jean Willis, um ex-deputado que disse que pretende voltar ao Brasil. Você falou que o Jean, na sua opinião, ajudou a projetar o Jair Bolsonaro, né? Você acha que nesse caso pode se aplicar de alguma forma essa mesma lógica, Pavê? A figura da Janja ajudando a projetar a Michele e vice-versa? Mas é claro. Mais ainda, porque o embate Jean Willis-Bolsonaro foi um embate do acaso, foi um embate da circunstância. Ambos, Jean Willis e Bolsonaro, eram deputados federais eleitos pelo estado do Rio de Janeiro. E quis o destino que Jean Willis, que nunca fez nada de concreto pela militância que o elegeu, escolheu um inimigo da militância e escolheu Jair Bolsonaro, que sempre defendeu pautas ligadas ao conservadorismo. Então ele fez uma escada e, como é claro, membro de uma minoria, Jean Willis sempre teve espaço na grande mídia. Jean Willis era o homossexual, vindo do Nordeste, que saiu do Big Brother Brasil, que dizia, né, lutar pela igualdade, contra a exclusão, contra o racismo. Dizia lutar, mas não fazia nada. É por isso que eu digo o seguinte: uma coisa você trabalhar na mídia como crítico, é você ser um Big Brother, um apresentador, um comentarista, é você ir num programa de humor ou até mesmo num programa sério, porque você comenta. Ser político é coisa séria, meu amigo. Você recebe dinheiro público e não é pouco dinheiro, não. Você ganha um salário alto, tem 20 cargos, tem todas as regalias e tem uma série de emendas. Você pode fazer muito pelo seu público com o dinheiro desse seu público. Isso é coisa séria. Então, quando você entra para a política, você tem que fazer coisas que melhorem a vida de fato. Ele não. Como ele era incapaz de fazer alguma coisa, ele elegeu um inimigo para dizer, quando você não faz nada, você elege um inimigo para sempre estar combatendo, para colocar a culpa da sua inépcia, da sua inaptidão para o cargo no outro. E ele elegeu Jair Bolsonaro.
E nisso ele fez crescer Jair Bolsonaro. Agora, nesse cenário polarizado de Lula e Bolsonaro, que vale lembrar, Lula não ganhou de lavada. É praticamente um empate entre Lula e Bolsonaro na última eleição. Então nós temos dois grandes líderes, de um lado Lula, de outro Bolsonaro. E a politização brasileira é uma politização futebolística, é um fla-flu, Flamengo-Fluminense, Corinthians-Palmeiras. Então tem esse sentimento de time. A partir do momento que Michele Bolsonaro é escolhida como uma liderança política, é claro que o outro lado vai ter o contraponto, porque tudo no Brasil hoje funciona em função dessa polarização, desse contraponto. Então, muito mais do que Jean Willis e Jair Bolsonaro, é sim perfeita a tua leitura de que Jean e Michele são o contraponto da polarização atual. Agora, Alan, será que o eleitorado brasileiro ainda leva em conta o gênero, né, o sexo do candidato no momento da votação? Eu estava lembrando aqui da eleição presidencial, né, de 2022, tivemos 2 candidatas mulheres e com votações muito baixas, né? A senadora Simone Tebet, então senadora, né? Hoje ministra, Simone Tebet, terminou na 3ª colocação, a senadora Soraya Tronic também, e ambas não tiveram um grande desempenho, apesar de naquela disputa terem sido as únicas mulheres candidatas, né? Lembrei também da eleição de 2020, a Prefeitura de São Paulo tinha a deputada Joyce Hasselmann como candidata, acho que também era a única mulher e teve uma votação inexpressiva. Será que o brasileiro ainda leva em conta isso, o fato de ser mulher para votar, e deveria levar em conta, Alan, na sua opinião? Eu acho que tem que levar em conta a competência, o histórico da pessoa. Então, se a pessoa foi envolvida ou não em escândalos de corrupção, se tem uma conduta ética, moral, no exercício da sua função pública, se tem propostas cabíveis, propostas factíveis, se fez um bom governo, né? Se há esse histórico, os resultados econômicos apresentados, a população se apega muito a isso e com razão, porque isso é algo concreto, isso é algo palpável. Então, se o país cresceu, se houve geração de empregos, se houve controle da inflação, questões relacionadas também à segurança pública, que é um tema muitas vezes negligenciado durante o debate político, o debate público, e que o Jair Bolsonaro, ele trouxe isso nas eleições de 2018. O eleitorado vai levar em conta todos esses fatores, muito acima das questões ideológicas e também, claro, essa pauta aí de costumes que agora também entrou no debate como ideologia de gênero, como a preservação da família do outro lado. Então essas questões também acabaram entrando no debate político.